Oi, bom dia. Nós vamos mais uma vez falar sobre família. E hoje vamos estar aí entrevistando o Adson Oliveira, e vai estar nos falando sobre a importância da administração, né, da ciência da administração para a convivência familiar. O que isso pode produzir de real valor para que os pais, os filhos, os esposos possam é, ter um relacionamento mais profícuo, mais feliz, mais completo. Tá bom? Então o Adson vai estar nos ajudando a compreender isso e nos dando até algumas dicas, algumas orientações, né, de como isso pode acontecer no cotidiano familiar. Tá bom? Eu estou aguardando a chegada dele para que a gente possa então dar início a essa entrevista que eu acredito vai ter muita coisa positiva, né, para nos orientar. É claro que a ciência da administração ela trabalha com a administração do tempo, né, com a administração da qualidade das pessoas envolvidas, né, naquele empreendimento, no caso a família, se preocupa com quais são as prioridades para que aquele empreendimento funcione, produza, cumpra, né, o seu papel de família e como qualquer outro empreendimento. Então, a administração realmente é uma ciência completa, né, nesse sentido, de fazer com que, com o mínimo esforço, a gente consiga resultados os melhores possíveis, que com o mínimo de condições, né, os vários tipos de condições, a gente alcance resultados promissores, que traga, né, realização para todos que fazem parte, né, do seio familiar, da convivência familiar. Tá bom? O Watson já chegou, já o convidei para entrar na nossa live e dentro de alguns segundos, né, vamos ver o que acontece. De vez em quando alguma coisa ocorre que impede a entrada da pessoa convidada na live. E parece-me que está repetindo o que aconteceu com outra pessoa também que eu convidei. Está tentando entrar, mas não está, né, não está completando a entrada. Vamos ver. Vamos ver. Ok. Eu vou fazer o seguinte, Watson. Deixa então eu lhe convidar. Deixa eu lhe convidar para você entrar, para ver se funciona, né, a sua entrada, tá bom? Vamos ver aqui. Vamos ver, vamos ver. Não, não estou conseguindo vê-lo aqui no meu aparelho. Ok. Ô, Watson, então tente de novo aí, porque por aqui eu não consegui ver a sua entrada, não. Ver você para poder lhe chamar, não. Mas, muito bem, enquanto estamos tentando, é bom a gente lembrar que, então, desse papel, né, da administração, é, de vermos, né, como é que essa ciência da administração pode servir. Então, o Adson é esse especialista nosso, né? O Adson tem uma vida envolvido com a administração muito grande.
ele é professor, inclusive, nessa área, ele é tutor nesta área e sua formação tem sido voltada para esta área. Então, com certeza, ele teria muito, né, o que nos informar sobre a administração para a família. Quem seria o responsável, né? Quem seria o responsável pela administração familiar, né? Todos são responsáveis. É claro que se espera do esposo, né? Se espera-se do marido, né? Que ele tome essa iniciativa. Até esse é um conceito até social, até, sei lá, biológico. O homem, até para se sentir para se sentir vivo, para se sentir gente, né? O homem normalmente precisa sentir que está, né, à frente, na liderança da família. Mas aí agora pronto, está o Adson e a gente vai conversar sobre o papel, né, o quanto a administração pode fazer e pode nos falar sobre o tema que você tem para hoje. Muito bem, bom dia, né? Não sei se o som tá bom. Tá ótimo. O som bom, tá né? bom, a câmera aqui tá caindo. Porque tá meio escuro. É que eu adaptei aqui. Mas, okay. Bom dia, né? Como o senhor já apresentou aí, né? A gente formado em administração e vem caminhando nessa área, também dando aula, fazendo algumas consultorias, algumas coisas. E com relação ao tema que nós estamos desenvolvendo, já que nós estamos falando da família, né? E essa questão de família é de extrema importância para as pessoas, para a sociedade também, né? No geral. Então, quando a gente fala de administração da família, o interessante é que as pessoas estão sempre pensando em questão de financeiro. Eu quero saber como é que administra a família para viver financeiramente melhor. Mas o conceito de administração da família não está ligado somente à questão financeira, mas também, eu até coloquei uns temas aqui, carreira, administração com os amigos, filhos, saúde, cultura, família e educação e outras coisas mais, tá? Então, hoje, dentro da nossa cultura, e aí eu estou falando da cultura nossa do Brasil, qual é a dificuldade de a gente estabelecer a administração dentro da família? É porque a administração ela tem um papel de fazer um check-up de como a família está. Ela faz um check-up da empresa, faz um check-up do indivíduo também, se ele quiser, e ele faz um check-up da família. Então, muitas vezes, a gente prefere viver a Deus dará. Por quê? Porque a gente não quer ser confrontado no nosso dia a dia, como é que está o meu relacionamento administrativo com a minha família. Então, muitas vezes, eu deixo isso de mão para eu não enxergar, porque quando eu uso a administração vai me dar ferramentas para que eu possa medir. Né? Porque a administração já diz, o pai da administração já diz o seguinte, tudo que pode ser medido, pode ser melhorado. Mas qual a nossa dificuldade? É medir. Porque quando a gente mede, faz um gráfico ou uma planilha, a gente vê a realidade que a gente está, e muitas vezes isso emocionalmente, para o gestor da família, que aí como nós estamos numa sociedade patriarcal, muitas vezes é o homem, ele se sente frustrado com isso, porque, poxa, não consegui realizar as atividades que eu queria realizar, não cheguei aonde estava. Então eu prefiro não saber. É como o homem que está doente, mas não quer ir no médico. Eu estou doente, mas eu prefiro não saber, porque quando eu vou no médico parece que eu fico pior, porque eu enxergo onde está o problema. Na administração é a mesma coisa, porque a administração é uma ciência que vai nos mostrar a situação. Então, qual o primeiro passo quando a gente vai para a questão da administração da família? Fazer esse check-up. É saber como eu estou e aonde eu estou. E isso é um problema. Ainda tem um segundo problema. É aonde eu quero chegar e como eu quero chegar. Porque a gente também não tem muito hábito de planejar a longo prazo. Então, a gente vai planejando as coisas
eu diria assim, dentro da organização a gente fala assim, e nas famílias também, a gente vai apagando incêndios. Então, vai aparecendo, eu resolvo. Eu não planejei, eu resolvo a maneira que vai aparecendo. E a administração, ela nos dá ferramentas para que a gente possa, junto com a família, estabelecer planos, projetos, metas, objetivos, e aí a administração fala isso, todos trabalhar na mesma direção com objetivo comum para alcançar. Por quê? Porque aí eu economizo os meus esforços. Então, se eu trabalho sozinho, então eu gasto muito mais energia, mas se eu faço uma sinergia com os meus familiares e a gente planeja e a gente vai na mesma direção, o esforço vai ser menor e os resultados, teoricamente, e aí eu vou falar teoricamente, porque existem muitas variáveis, porque na questão da administração familiar, ela é muito complexa, porque nós estamos mexendo com pessoas, e cada pessoa tem o seu modo de pensar. Então, às vezes, cria uma certa dificuldade de estabelecer essas metas, né? Porque um filho foi criado de uma maneira, o outro foi criado de outra. Então, o ideal seria a gente fazer isso desde que a gente entrou no relacionamento. Então, você sai do relacionamento dos seus pais, vai para um relacionamento novo, que você vai casar, vai criar uma nova célula. Você já estabelecer esse planejamento quando essa célula começar, porque aí você vai colocando os novos membros que vão entrando dentro de um conceito que já está pré-estabelecido pelo planejamento. Mas é claro que a gente, dentro disso, envolve várias variáveis, né? Que está envolvido sentimentos, está envolvido coisas que a gente não tem controle. Então, eu queria desenvolver, hoje a gente vai dar a introdução, mas se tiver outras oportunidades, desenvolver com vocês, com as pessoas que estão nos ouvindo, mostrar ferramentas que nos ajudam a ver como a gente está e nos ajuda a planejar para a gente chegar num objetivo e chegar nesse objetivo com eficácia e eficiência, né? Com os resultados melhor possível, tá? E para encerrar essa primeira parte aqui, eu só vou dar um exemplo aqui. Quando a gente... eu fui numa palestra certa vez no NEB, e uma pessoa estava palestrando lá, e ela falou assim, quando a gente planeja, na maioria das vezes, a gente obtém sucesso e a gente alcança melhores resultados. Aí alguém levantou a mão e disse assim, mas eu alcancei resultados bons, mas eu nunca planejei nada. E ela deu uma resposta que aquilo me intrigou, que eu fiquei pensando, ela disse assim, verdade, você alcançou 30, sem planejar. Mas talvez, se você tivesse planejado, você teria alcançado 90, 80. Então, às vezes a gente se apega ao pouco sucesso sem planejamento, mas a gente esquece que se a gente tivesse feito o planejamento usando as questões administrativas, talvez a gente tivesse chegado muito mais. Então, não se apegue, eu acho que eu estou bem. Não, faça um check-up e veja quanto você pode melhorar. Existem ferramentas que vai mostrar para você dentro da área, aí a família que vai estabelecer isso. Você estabelece as suas prioridades, né? Eu botei aqui financeiro, carreira, amigo, filho, mas você pode colocar o que você quiser. Aí você coloca, mede o grau de satisfação, como é que está e como você gostaria. Aí você vai ver, poxa vida, na saúde, eu pensei que eu estava bem, mas agora que eu olhei, eu medi aqui, eu estou com 5, eu queria estar com 10, então vamos trabalhar em cima disso. No lazer, eu não saio com meus filhos nunca, com a minha família nunca, e agora que eu vi, tem um ano que eu não fiz nada, estou com 1. Preciso melhorar. Então, é você que vai estabelecer isso, a família que vai estabelecer. Então, a gente vai trabalhar dentro dessa proposta da família, não só a questão financeira, que é importante, claro que é importante, tá? E outra coisa é que cada um de vocês que está nos ouvindo nessa live, que quiser usar a ferramenta da administração para a sua família, você vai estabelecer o que você entende por sucesso, né? Porque tem pessoas que falam assim, os pais, principalmente o pai, porque dentro da nossa programação, a gente acredita que aquela figura, ele que vai ser o gestor maior, porque ele vai trazer as pessoas para esse planejamento. Mas eles sentam com a família, fazem um brainstorm, vamos fazer aqui uma tempestade de ideias.
O que faz você feliz? O que a nossa família entende por felicidade? Ah, é viver todo mundo pertinho do outro. Não quero ninguém em outra cidade. Eu como pai, estabeleço para minha família que a felicidade é estar com os meus filhos ao meu redor, vendo eles, abraçando, tocando, beijando, vendo os meus netos nascer, abraçando. Isso para mim é felicidade. Então, independente, eu prefiro que meu filho fique aqui financeiramente menos do que ele poderia, mas isso nos traz felicidade. Então, estabeleço isso como prioridade para mim, então beleza. Ah, para mim é o quê? Ah, é ver meu filho ser famoso. Então, vou trabalhar para isso. Então, é cada um que estabelece aquilo que você entende como prioridade para trazer para você satisfação e felicidade. Agora, se você trabalhar, com certeza, usando as ferramentas da administração, você vai se desenvolver muito mais, você vai trazer muito mais tranquilidade, felicidade para a sua família, tá bom? A Isabel Cristina, que eu nem conheço bem quem que seja, ela pergunta o seguinte: você acha que quando uma só pessoa, né, um só está tendo a visão de planejamento, ainda assim vai funcionar dentro do lar? Uma boa pergunta. A maior dificuldade, isso aí não é só dentro do lar, não. Nas organizações também é assim. Então, a gente precisa sentar com os membros da família e fazer um diálogo para estabelecer as prioridades. Porque se a gente fizer esse diálogo, a gente pode entender o que a gente entende por prioridade. Se dentro dessa questão alguns membros da família não desejar, a gente também pode estabelecer projetos, mesmo tendo pessoas que não estão de acordo com o todo da família. A gente pode estabelecer. Por quê? Porque você pode conversar com a pessoa e falar assim, ó, um dos membros da família entende que o mais importante é isso. A gente pode trabalhar em cima daquilo. Por quê? Porque nós podemos trabalhar em cima das nossas forças e das nossas fraquezas. E qual é uma das fraquezas da família? Pode ser essa. Mas a gente pode trabalhar em cima. Então, não existe algo definido. A gente pode, sim, trabalhar, mesmo que uma pessoa que está com essas ideias. E outra coisa que a gente precisa também pensar é o seguinte: quando eu faço um planejamento, ele é ótimo, mas o planejamento, ele nunca ele é sólido, ele pode ser flexível. Eu posso estabelecer aquilo, mas não significa que eu não possa ajustar algumas coisas. Então, por quê? Porque eu vou estar mexendo com pessoas. Então, eu posso fazer os ajustes. Mas se eu usar certas ferramentas, esses ajustes serão feitos, as pessoas vão ter com clareza, eles vão ver com clareza. Você pode fazer com o seu filho, pode fazer com sua esposa, usa essa ferramenta e fala com ela, seja sincera. Seja sincera, responda isso aqui, ela vai perceber, realmente, eu preciso melhorar. E aí você vai falar para ela, qual é o nosso objetivo? Qual é o objetivo da família? Por mais que a gente tenha divergência, nós queremos a felicidade da nossa e dos nossos familiares. Nós queremos ajudar os nossos familiares e ajudando a gente, e aí é uma coisa importantíssima também, que a gente precisa estabelecer, que quando eu estou ajudando a mim mesmo e ajudando a minha família, quando a minha família fortalece, eu vou estar ajudando a minha comunidade. Eu não consigo fazer isso e ficar para mim. O sucesso que eu vou ter, a paz que eu vou ter, a maneira que eu vou desenvolver, a alegria que eu vou ter, ela será transmitida para as pessoas que estão ao meu redor. Não tem como. Então, socialmente, você vai estar estabelecendo também uma nova maneira de estar vivendo com as pessoas que estão ao seu redor, na sua comunidade, as pessoas que fazem parte do seu ciclo, né? Ali do ciclo que você vive. Uma pergunta aqui é o seguinte: é essencial um líder na família? Porque estamos vivendo uma época que a ideia seria descentralizar, não é, a liderança em tudo. Em tudo. A ideia é todo mundo mandar em tudo, né? Você acredita que na visão da administração em relação à família, mesmo respeitando as individualidades, mesmo respeitando, né, buscando respeitar a visão e os interesses das pessoas da família, o esposo, esposa, filhos e etc. Ainda assim precisa de um cabeça, de um líder, não é, para que possa harmonizar, digamos, as diferenças? A administração, ela tem
várias vertentes, e uma que estão se estabelecendo muito é a questão de cooperativa, né? Então, todo mundo tem uma função, e dentro dessa função, cada um mostrar um resultado. Na família não é diferente. Agora, porém, se a gente estabelece alguma coisa e a gente não delimita quem vai fazer, prazo, essas coisas, isso não funciona. Se a gente deixar muito solto. Então, a gente quer, hoje se fala muito de liberdade. Dentro das organizações também estão trabalhando com isso. Mas o que se percebe? Quando há liberdade demais, então, cada um pensa de uma forma e acaba não havendo uma sinergia. E pode ser produtivo? Claro que pode, mas a produtividade é muito menor. Então, na visão e nos relatos e na literatura que eu pesquisei, é bom sempre ter alguém para definir as coisas, né? Nem que essa pessoa não diga assim, eu sou o rei, eu que sou o chefe. Não. Eu vou apenas mediar as coisas que tem que fazer. Porque se você deixar cada um... Aí pensa bem, por exemplo, você vai fazer uma reunião, aí você não tem alguém que vai mediar essa reunião. Todo mundo está falando ao mesmo tempo. Vai falar o quê? Qual é a pauta que a gente tem? Então, a gente precisa de alguém que traga isso e coloque isso. Mesmo que essa pessoa diga assim, eu não estou aqui para impor, eu não estou aqui para ser a palavra final. Eu estou aqui para direcionar. Hoje a gente trabalha muito na questão pedagógica também, né? Por exemplo, eu sou tutor. Qual é a função do tutor? Ele não sabe tudo. Mas qual é a função? Direcionar as pessoas para o caminho do conhecimento, né? Estabelecer para ela, por exemplo, a gente trabalha com educação mediado, eu gosto de falar que é mediado pela tecnologia, não é educação à distância. E qual é uma das funções do tutor? É ajudar o aluno a estabelecer uma rotina de estudo para que ele possa aproveitar o máximo. Aí se fala muito em autossuficiência. Não, o aluno tem que ser autossuficiente, claro. Mas se você não ajudar o aluno, falando com ele, você precisa ter uma rotina, você precisa fazer um planejamento, você precisa isso, precisa aquilo, a gente percebe o seguinte, que os alunos, mesmo tendo essa liberdade, eles acabam se perdendo. Então, eu acredito que a gente precisa de uma liderança, tá? E hoje, é claro que hoje a gente precisa ter cuidado com isso, na questão da família, porque a maneira familiar ela foi modificada, né? Hoje nós temos famílias que não têm a figura paterna, né? Hoje nós temos família que não tem a figura materna, às vezes não tem a figura nem do pai nem da mãe, é de um tio. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, mas sempre lembrando que alguém precisa tomar a direção para que estabeleça esse planejamento, porque não vai nascer na cabeça de todo mundo a mesma coisa. Tem que alguém chamar, falar, então, vamos fazer uma administração produtiva para a nossa família. Por quê? Porque para a gente ter resultados melhores. Porque não adianta a gente fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Não adianta. Então, a gente precisa fazer planejamento. Então, faça isso. Vamos medir. Vamos medir como é que está a nossa família. Vamos medir onde a gente pode chegar. Quanto tempo a gente vai gastar para alcançar isso, né? Como que nós vamos chegar lá? Então, eu estava lendo, por exemplo, e claro que, como eu disse anteriormente, cada família estabelece suas prioridades. Mas, por exemplo, tem a biografia de uma tenista famosa, né, que é Serena Williams, e na biografia dela, ela conta que o pai e a mãe dela perceberam nela um talento para jogar tênis. E eles fizeram um planejamento. E qual foi esse planejamento? Na cabeça deles, eu não estou dizendo que está certo ou errado, mas na cabeça deles, assim, nós vamos sacrificar todos os outros filhos e nós vamos direcionar todos os recursos para o treinamento dela. E quando ela obtiver o sucesso, porque no planejamento vai ser a longo prazo, ela vai retornar financeiramente para nós, vai nos dar uma vida confortável. E foi o que aconteceu. Hoje ela é a número 1 do mundo como tenista, faturou muito e toda a família se beneficia do que ela ganhou. Por quê? Porque ela, na biografia ela reconhece que houve um sacrifício da família. Eles abriram mão para o planejamento. Agora, eles entre si falaram, nós confiamos em você, vamos fazer esse planejamento, a gente abre mão de certas coisas, investe em você e agora você dá o retorno. Então, hoje as irmãs dela, a mãe e o pai, elas se sustentam do resultado dos recursos que ela ganhou. Então, aí foi o planejamento do pai e da mãe.
e convencer os familiares. Então, é claro que isso aí é um exemplo que vai dar certo para todos? Claro que não, mas dentro do que você imagina, entendeu? Então, eu acredito que precisa de alguém que seja essa pessoa que está sempre convocando as reuniões, medindo, né? Porque você delegou para alguém fazer alguma atividade, você precisa saber qual o prazo, né? E a gente sabe disso. A dificuldade que a gente tem, porque nós, latinos-americanos, né, nós temos muito isso, da gente ficar postergando. Amanhã eu faço, depois eu faço. Quando você vê, passou 6 meses de um planejamento que você tinha para 2 meses, não foi cobrado, não foi medido. Aí quando chegou 6 meses, não conseguimos. Ficou muito tempo indo na direção, porque o importante não é a velocidade que se vai, mas se vai na direção certa. Então, pense bem, você foi numa velocidade, numa direção errada. Para você voltar, o esforço que você vai gastar, o que a família vai gastar, o tempo, né? E a gente vai falar um pouco sobre, talvez mais na frente, sobre essa administração do tempo. A gente sabe que o tempo é muito precioso, então a gente precisa ter cuidado, porque a gente pode estar colocando, desperdiçando, não sei se seria desperdiçando, mas investindo o nosso tempo, correndo muito, mas na direção errada. Então, não adianta você correr muito se você está indo na direção errada. É pior do que você ir devagar na direção certa. Então, penso eu que é necessário alguém que lidere isso aí, tá? Não com dentro da família, dependendo de cada família. Tem família que pode ser, o pai pode liderar com mão de ferro, porque ele criou os filhos assim, né? Pode outro que lidera os filhos com um exemplo. Pode ser que o outro lidere com questões emocionais. Então, cada um vai o que vai, né? Pode ser também que não seja nem o pai, pode ser que um filho ele tem essa percepção, chama pai, ele estudou mais ou ele viu mais. Pai, eu tive uma percepção aqui, senta aqui, vamos aqui, né? E fazer com, às vezes a gente tem que ter um pouco de sabedoria, fazer com o líder mais forte da casa aquilo que as mulheres fazem com os homens, né? Pensar que eles estão mandando, mas na verdade não estão. Né? Então você pode falar ao seu pai, você é o líder, mas você pode influenciar ele positivamente para caminhar naquilo que você entende, porque você estudou mais, porque você tem mais conhecimento. Não, boa ideia. O que você acha que a gente fazer assim? Meu pai teve uma boa ideia. Ou minha mãe, aquele que se sente magoado por não estar. Não, aquele que manda sou eu, não tem problema. Porque na minha casa aqui, eu falo assim, quem manda sou eu. Mas quando eu vejo, já fiz tudo que minha mulher mandou. Mas pensando que sou eu. Então, a gente pode usar dessas técnicas, porque emocionalmente a gente pode fazer com que as coisas façam. Agora, se a gente tiver a administração na cabeça, a gente tiver as ferramentas, a gente tiver o planejamento, a gente pode ir mudando tudo. Não precisa ser uma coisa rígida, pode ser flexível, porque nós estamos trabalhando com pessoas, nós estamos trabalhando com família, nós estamos trabalhando com vidas. Então, a gente pode abrir mão de muitas coisas? Claro que pode. Agora, e a gente vai falar sobre isso também, é a questão do diálogo, é a questão de compreender, de se fazer entender para o outro. Então, é fantástico. Quando a gente desbruça sobre isso aí, quando a gente vê, quando a gente estuda, quando a gente vê os resultados, se você começar a medir, né, a priori você vai se assustar. Não tem jeito, vai se assustar mesmo. Quando você medir lá e falar assim, meu Deus, eu fiz o planejamento de fazer um curso esse ano, passou o ano e não fiz nada, ninguém da família, então, aí você vai ficar desesperado. Então, medir, né, tá? Então, eu sempre digo assim, os problemas que a família tem nessa questão da administração é como esses dedos aqui. A gente enxerga isso aqui pensando que os problemas estão aqui, mas o problema não é esse aqui, isso aqui é apenas uma distração, o problema está aqui atrás. E eu preciso vir atrás, e aí que entra também a questão, e esses programas são bons demais, porque ele vai usar também a questão da psicanálise. Porque muitas vezes um filho, ele tem um comportamento para esconder algo que está atrapalhando, que a família precisa saber disso. E aí a gente poderia, em outra oportunidade, não eu, mas alguém falar sobre constelação familiar, por exemplo, que você consegue tirar desse filho ou desse pai, de um dos membros da família, o motivo que ele tem essas crenças limitantes, que ele não consegue avançar. Então, até nisso, a administração, o planejamento administrativo pode fazer com que a família melhore nisso, porque eu posso ver, eu tenho um membro da minha família. Então, e outra coisa, pense bem, se uma família
dentro das questões de planejamento, ele fala assim, nós vamos fazer um planejamento. Qual é? Nossa família vai ser tratada. Porque nós temos, fizemos um diagnóstico e descobrimos que nós temos problemas. São problemas sem soluções? Claro que não. São problemas doloridos? Muitas vezes são doloridos, sim. Podem ser tratados? Podem ser tratados. Tomamos uma decisão, vamos tratar sentimentalmente. Por isso que eu falo que não é só questão financeira. Vamos tratar nossa família sentimentalmente. Vamos sentar com alguém que tenha capacidade para isso, um psicanalista, um coach, alguém que faça constelação familiar, e ele vai nos ajudar a nos libertar. E isso vai fazer com que eu me conheça e o meu papel dentro da minha família, estabeleça um relacionamento melhor com os meus familiares e disso eu traga cura para mim e cura para os meus. E quando eu sair da minha casa, eu não vou, porque é uma coisa assim, aí eu estou falando de família onde os filhos já estão em casa, então se eu estou com a doença, quando eu sair da minha casa, pode ser que eu leve essa doença para um outro relacionamento. E aí eu vou reproduzir essa doença. Então, se eu faço esse planejamento dentro da questão administrativa e eu curo a minha família e curo a mim mesmo, eu vou estar reproduzindo algo que vai ser saudável. Pense bem. Então, eu vou reproduzindo, vou criar uma família mais saudável, que vai estar sem problema? Claro que não. Mas eu posso ver os problemas. E quando eu vejo... Porque assim, qual é a grande questão? Se eu não sei onde está o problema, se eu não sei onde está a fraqueza, eu não posso atacá-la. Qual é a fraqueza de um dos membros da família? Qual é a fraqueza da família? Eu não sei. Bom, se eu não sei, como é que eu vou resolver? Eu vou atirar como? Eu vou buscar recurso como? Eu vou recorrer a quem? Não sei. Então, as nossas famílias, as empresas são assim, mas as nossas famílias também são assim. A gente vai jogando na sorte. Aí a gente fala assim, mas de fulano deu certo. Beleza, mas significa que poderia ter dado muito melhor e poderia ele ter reproduzido algo muito melhor. Mas eu miro naquilo porque deu certo no improviso e acabo vivendo relacionamentos, acabo vivendo vidas sem planejamento, acabo perdendo muito. E aí, a gente vai falar um pouco lá na frente sobre essa administração de tempo. Se a gente fizer um levantamento, a gente vai ver quanto tempo, eu não diria se a gente perdeu ou deixou de ganhar, aí a gente estabelece uma linguagem melhor, porque é assustador, mas se você fizer um levantamento, você vai ver que você gastou tanta energia em coisas que eram desnecessárias, quando na verdade você poderia ter gastado energia em coisas que seriam muito mais produtivas e lhe traria muito mais contentamento, e aí para alguns eu colocaria ter felicidade, né? Bem-estar, e inclusive, evitaria desgastes e evitaria doenças psicossomáticas, que aí a psicanálise, nosso canal mostra isso também, e você que está me assistindo, assista as outras lives que você vai ver quantas doenças psicossomáticas causadas por mau gerenciamento, por crenças limitantes, por coisas que você não percebeu ou não quis perceber. Então, quando eu estou na família, a gente senta e fala, vamos tratar. Encontramos a fraqueza, tá? E também, para não desanimar vocês, também podemos encontrar força. Qual é a força da nossa família? Tem. Nossa família tem. Qual é? Vamos achar, olha como a nossa família é boa nisso. A gente é bom em ajudar as pessoas. A gente é bom em cantar. A gente é bom em se relacionar. Olha como é isso. A gente é bom quando a gente passeia, fazer todo mundo feliz. Ache isso. Transforme isso em uma rotina para fazer a sua família mais feliz. Então, tem sim. Todos nós temos fraquezas, mas também temos forças, né? Então, olhe para isso, planeje em cima disso, viva isso, né? É fácil? Não é fácil. Porque quantos planejamentos, falando aqui, vou falar por mim, por vocês que estão me ouvindo, quantos planejamentos a gente deixou para trás? Né? Deixou para trás. Por quê? Porque inconscientemente, e aí vai a psicanálise de novo, vai me ajudar nisso aí depois, inconscientemente, muitas vezes eu boicoto, porque eu tenho medo de ir. Aí, como eu tenho medo do sucesso, tenho medo de vencer, eu tenho medo de... Aí eu crio
5 doenças e a verdade está aqui atrás. Aí eu fico esperando a primeira coisa. Deu o primeiro conflito, não vou não. Por quê? Porque não vai dar certo, porque aí deixa isso para trás. Aí eu li um livro que falava o seguinte: nós somos especialistas em criar muletas para justificar os nossos fracassos. Não que nós não vamos ter fracasso, não é isso. Mas muitos dos que nós poderíamos ter sucesso fazendo planejamento, nós vamos ter fracassos, porque a gente vai criar muletas para justificar. Porque aí eu deito tranquilo e falo assim: não deu certo, aí eu vou procurar o bode expiatório. Não deu certo por causa do meu pai. Graças a Deus. Aliviei. Vou continuar a minha vida do jeito que estava. Culpado, meu pai. O país. A minha igreja. E eu vou colocando na frente. Mas, na verdade, onde está o problema? Ele está aqui atrás. Em você. Entendeu? Mas eu coloco esses 5 aqui. Então, eu fico mirando neles. Me alivia. Me dá conforto. E eu deito tranquilo e falo: eu estou passando o dia todo assistindo série porque eu não tenho condição de comprar um livro. Eu vou assistir série. Eu estou assistindo série porque minha internet é ruim. Eu não tenho condição de pesquisar nada na internet. Eu fico assistindo série. Então, a gente precisa das muletas. Só que as muletas nos deixam paralisados. Então, a gente, às vezes, precisa enxergar o que está por trás, trabalhar nisso, para alcançar novos desafios. Tem jeito. E outra coisa, vai doer? Vai. Muitas vezes vai. Porque hoje o nosso site colocou lá, né, uma luzinha sobre uma cadeira e uma armadilha na zona de conforto. A maior e mais poderosa prisão do mundo. Você vai ver homens fugindo de prisões de Alcatraz, homens fugindo de presídios de alta segurança máxima, o cara foge. Mas fugir da zona de conforto é a prisão mais poderosa que tem. E as muletas que a gente cria nos deixa preso lá. Não vai dar certo, sempre foi assim, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, e por aí vai. Então, a gente vai caminhar, se a gente tiver outras oportunidades, creio que vai ter. Eu não sei nem quanto tempo a gente tem aqui, mas vai me guiando aí, porque a gente tem um cronograma planejado também, mas a gente vai conversar sobre outras coisas dentro disso aí, e vocês vão ver quanto a gente pode fazer para a gente viver uma vida em família melhor, né? Que você melhorando a sua família, não tem jeito, melhorou a sua família, você melhora você, né? Você vai sair mais feliz, você vai contaminar mais pessoas, os problemas, né, que você vai encontrar lá fora, eles vão se tornar tão pequenos se sua família estiver em harmonia com você, que se a gente estiver caminhando todo mundo no mesmo propósito, chega em casa, e aí, como é que você está? Deu certo hoje? Conseguiu quanto do que você planejou? Lembra que a gente planejou para você que você ia ler um livro, conseguiu ler o livro, não conseguiu, qual o motivo que você não conseguiu ler? Eu posso lhe ajudar? E você? Você queria viajar, conseguiu viajar? Não. Podemos planejar para você viajar, vamos juntar R$30 por mês, R$30 por semana, não sei. Eu queria melhorar no meu relacionamento com minha namorada, e estou tendo dificuldade. Podemos ajudar você, traga sua namorada aqui, vamos conversar, vamos ver o que a gente pode fazer, vamos dar força para você. Então, são várias e várias maneiras que a gente tem, e a administração não mostra isso, tá bom? Então, vai fazer o check-up da sua família, veja como você está. É duro? Vai ser duro. Pegar a radiografia, vai ver algumas manchas aqui, mas podem ser tratadas, todas elas. E para isso que o nosso canal está aí, para ajudar você a tratar essas manchas. Se as manchas forem pequenas, trate por aqui com nossas lives. Se elas forem maiores, mais profundas, entre em contato com a gente. Você tem lá, provavelmente, se não tem aqui, mas vai ter. Você ligue, fale pessoalmente, ou, né, fale com o psicanalista, fale com o pastor, tem Neilza, tem Itana sobre saúde, e várias outras. E a gente pode ajudar você de maneira... a gente sendo um mentor para você, se você quiser. A gente pode ser um mentor para você, porque você pode não estar passando por coisas que você não está enxergando. E pode ser que... E isso, eu falei lá atrás, e muitas vezes é necessário a família trazer alguém de fora, porque muitas vezes você está tão envolvido ali, naquela rotina, que você não percebe as fraquezas. E muitas vezes também nem percebe as forças. Então, se você tem alguém da sua confiança, que você acha que ela quer que sua família seja melhor, convide essa pessoa. Se for um profissional, melhor ainda, convide essa pessoa
para ele te dar, ele ser o seu mentor. Nós precisamos de mentor, pessoas que possam nos ajudar. Ah, mas essa pessoa é tão capacitada como eu. É verdade, mas ela está de fora e ela pode enxergar coisas, e com certeza vai enxergar coisas que você não enxerga, porque você está ali dentro, né, daquilo ali. Quando você está dentro daquilo ali, muitas vezes, você acaba ficando cego, né, por causa dos conflitos, das coisas que estão ali, você acaba ficando cego. Aí vem uma pessoa de fora, acha uma solução tão simples, você fala, por que eu não pensei nisso? Porque você estava com os olhos fechados por causa da situação. Então, entre em contato com a gente se você precisar e quiser. Entre em contato, o telefone provavelmente vai estar aí. Nós temos vários especialistas que podem ajudar você a viver uma vida melhor. Não é isso que você quer? Não é isso que nós queremos? Não é viver uma vida melhor? Então, nós estamos aqui para ajudar você. Tá bom? Muito bem, doutor Watson. Muito boa a palavra e muito boa observação, né? E vamos ter, sim, muitos encontros aí pela frente. E tudo indica vai ser mesmo nessas quintas-feiras pela manhã. Nesse horário, né? A não ser que ocorra alguma coisa extra, a gente mude o dia, mas normalmente vai ser assim. Mas foi muito bom. Faça suas despedidas, a gente vai encerrando também por aqui. Muito bem, então eu quero deixar para vocês aí o convite de acompanhar o nosso canal. São várias pessoas falando e um dos propósitos, né, do nosso canal e da gente estar fazendo aqui é a gente ser um agente de mudança para você. A gente ser uma resposta, muitas vezes, de algo que você precisa. Então, a gente está, pelo menos é o nosso propósito, através disso aqui, ajudar muitas pessoas mesmo, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que estão aí precisando de um empurrão, precisando de uma orientação, e muitas vezes ele está meio perdido, para que lado que eu vou? Então, a gente está aqui para tentar direcionar dentro do que a gente conhece, do que a gente estuda. A gente tem 100% de estar certo? Não. A gente está caminhando, a gente pode caminhar junto com vocês, ajudando vocês, tá? E aí eu encerro só lembrando aqui, né, quando a gente vai estudar administração, sempre tem a história de Alice no País das Maravilhas, né? E é uma coisa muito interessante, porque quando a Alice está lá na estradinha dos tijolos dourados, o gato pergunta para ela assim, Alice, por que você chora? E muitas vezes nós estamos chorando. E aí ela fala assim, eu choro porque eu não sei que caminho tomar. Muito bem. Já reconheceu que tem um problema, fez um diagnóstico. Mas onde é que você quer chegar? Aí ela não sabia, eu não sei onde eu quero chegar. Aí o gato falou, aí é problemático. Porque se você não sabe onde você quer chegar, eu não posso ajudar você a encontrar um caminho. Então, aí o que a gente quer? A gente quer, onde você quer chegar? Você quer melhorar a sua família? Quer melhorar a sua vida? Seu emprego? Os seus traumas? Se você sabe onde você quer chegar e você não sabe qual caminho tomar, pode ser que a gente possa lhe ajudar. Então, conte conosco, tá bom? Muito obrigado. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que vocês tenham um excelente dia na presença do Senhor, tá bom? E que a gente se encontre, se Deus quiser, na próxima quinta-feira, nesse horário, tá bom? Bom dia. Muito bem. Ok, muito bem, doutor Watson. E a todos um abraço, que Deus continue abençoando cada um também, na sua família, na sua vida, e todos que convivem com você, tá bom? Um abraço.